Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor José Silvio Ferreira e sua esposa Ellen. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigada por terem aceito o convite. Bom dia, Bom tudo dia. bem, sim. Um prazer para nós estar com você. Muito bem, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o ministério do casal Ferreira. Gostaria de começar perguntando ao pastor José Silvio um pouco sobre a sua infância. Onde foi que o senhor nasceu? Quem foram seus pais? O senhor teve irmãos? Como foi a sua infância? Então, eu nasci numa cidade do sul de Minas, chamada Lavras, onde a gente vive agora depois de aposentados. Os pais foram Silvia e Silvio Ferreira de Carvalho. Eu nasci numa fazenda na zona rural aqui do município de Lavras. Tenho 7 irmãos, somos uma família grande, um deles já é falecido e os outros, a maioria vive aqui, com exceção de um que é médico em Belo Horizonte. Então, eu tenho um irmão que faleceu, que foi pastor também. Qual o nome deles, pastor, dos seus irmãos? Cláudio Ferreira de Carvalho. Ele trabalhou no Espírito Santo durante algum tempo e depois saiu do país para viver outros tipos de aventura. E tenho 2 irmãs que são esposas de pastor, Margarida e Aide. Ela vem aqui em Lavras também. E assim Qual a sua somos. data de nascimento, pastor? Nasci dia 6 de fevereiro de 1948. Completei agora 73 anos. Quanto à nossa conversão, sou de uma família católica, extremamente católica, especialmente minha mãe. E no ano de 1959, chegou aqui em Lavras, cidade extremamente católica, uma equipe de pastores e obreiros para começar um trabalho evangelístico na cidade. E aí começou a nossa saga de virar do catolicismo para o adventismo. Foi a minha mãe com alguns irmãos dela e depois os meus irmãos mais velhos e eu também. A mensagem adventista, então, em 1959 e 60, causou um enorme impacto na minha família. Uma equipe de pastores que me marcou particularmente, me marcou muito e me deixou os primeiros raios da vontade de ser como eles, um pregador, um obreiro da causa. Quantos anos o A minha senhor mãe, tinha? 12 anos, 10, 12 anos. A minha mãe achava que eu tinha uma tendência religiosa forte e, ao contrário dos meus irmãos, ela me colocou num católico para a gente desenvolver as habilidades e tal. Ela pensava assim, né? Só que não teve tempo disso. Essa equipe evangelística da Igreja Adventista chegou aqui e virou a cabeça de todos nós. Fui batizado em 1960, com 12 anos, aqui na cidade de Lavras. O saudoso pastor Harry Bergo foi quem me batizou. Eu acho que ele vive em Curitiba até hoje. E em 1960 fui batizado. E a minha decisão foi marcada pelo impacto que esses pastores fizeram em minha mente e permaneceu a vida toda. Que bênção, pastor. Então, desde ali da sua conversão, o senhor já sentiu o desejo de se tornar um pastor? Isso, desde os 12 anos. E aí, Júlia, tem um lance interessante na minha vida e da minha família.
eu vou pedir a minha esposa para contar essa parte, porque depois que essa equipe estabeleceu inicialmente o trabalho aqui em Lavras, veio um outro pastor para dar continuidade ao trabalho, estabelecer a igreja, fundar um templo e assim por diante, que era exatamente o... Então, meu pai foi pastor, né, já falecido há 5 anos, e viemos para cá e eu era adolescente. E nessa adolescência eu gostava muito de cantar, minha família cantava bastante, e ele, o meu esposo agora, ele tocava acordeon. Então a gente, com se encontrar isso um pouquinho, ele ia a sexta-feira à noite em casa para um hino para eu cantar no sábado. E assim, o tempo passou, fomos cada um para o colégio, e aí a gente, no tempo certo da nossa vida lá, dos planos de nossa vida, a gente se encontrou novamente e nos casamos. Então, eu sou filha de pastor, meus pais também já nasceram na igreja, meus avós já eram, então é de uma família adventista. E eu tenho 4 e 2 de nós casamos com pastor também. Legal. Qual o nome dos seus pais, professora Ellen? Meu pai, Carlindo Oliveira, ele sempre trabalhou aqui na região de Minas, Rio, Minas, no tempo que também tinha uma parte do Rio, né? E então ele trabalhou sempre por aqui, na região de Minas e Rio de Janeiro. Tem eu costumo dizer, Júlia, que a Ellen, minha esposa, tem uma característica interessante. Ela é filha de pastor, esposa de pastor e mãe de pastor. Olha então, só, que legal. Ela tem crédito para ir para o céu, né? Nós temos um filho que é pastor atualmente. Então, a gente... Pode falar? Nós vamos retomar um pouquinho esse assunto daqui a um pouquinho, do casamento e dos filhos e da família que vocês formaram. Eu gostaria de perguntar para o pastor José, nos fale um pouco da sua educação, onde o senhor cursou o primário, ginásio, colegial, e depois, quando que o senhor foi para o colégio fazer teologia? Sim, Júlia. Aqui em Lavras tinha e tem um colégio presbiteriano, famoso, muito bom na educação. Então, o curso ginasial, na época, eu fiz nesse colégio. E como o desejo de me preparar para servir a igreja foi crescendo, aí eu fui no colegial, na época, eu fui que é o colégio nosso, o NASP de Itapecerica, da estrada de Itapecerica, e lá fiz o curso colegial na época, e em seguida o bacharelado em teologia, que terminei em 1973. Aí, em 74, já começamos a trabalhar, e depois, nos 80, início dos 80, a divisão sul-americana, junto com o seminário adventista, estabeleceram um curso de pós-graduação, mestrado, aqui no Brasil. E eu fiz parte da primeira turma que fez esse experimento, que deu certo e até hoje continua, também lá no UNASP. E depois, no mesmo esquema, o doutorado, que já era em Engenheiro Coelho. A gente estudava, às vezes, de janeiro e fevereiro, encolhia as férias, todo mundo fazia um sacrifício, a gente ficava esses 2 meses internados no colégio para fazer esses cursos de pós-graduação. Então, essa é a minha formação acadêmica. Depois, vários seminários, tive a chance de fazer um curso de arqueologia bíblica em Israel, e assim foi, ao longo de 40 anos de trabalho como pastor da Igreja Adventista. Minha esposa é psicóloga. Sim, isso. Como que foi esse encontro e depois quando que vocês se casaram, se vocês tiveram filhos?
aqui, aquela simpatia, né? Foi aqui realmente. Para o colégio primeiro, e nesse tempo a gente não namorou. E depois, quando eu fui para o colégio, mas me procurou durante esse tempo algumas vezes, em algumas reuniões que meu pai ia assistir, nas trienais, quadrienais, e ele ia também, a gente se encontrava, e até que eu fui para o colégio, fui fazer secretariado lá. Na época não tinha faculdade. Eu, em 68, começando a enfermagem, mas não era o que eu queria uma outra. E aí a gente não namorou no tempo de colégio. E depois, com o tempo, ele estudando e vendo que precisava firmar no noivado, no casamento, ele me procurou e eu fiquei muito feliz e senti assim que foi muito bom, porque a gente se gostava realmente, né? Só que não estava dando certo os encontros. Ficamos noivos, casamos, e quando eu saí do colégio, meu pai era pastor, e naquele tempo eu saí já com um convite, um chamado para ser secretária. E então eu fui em Belo Horizonte, eu trabalhando na Associação Mineira naquele tempo. E com isso eu entrei na obra 6 anos antes dele. Quando nós nos casamos, eu já era obreira há 6 anos e juntos trabalhamos como na obra esse tempo todo e até aposentar. E eu tenho com o trabalho de coordenadora da AFAM na Associação Paulistana e também ia trabalhar como psicóloga na rede educacional de São Paulo. Muito bem. Qual o nome dos seus filhos? Sim, nós temos 3 filhos. O Marlon Henrique, Malton Guilherme e Marden Eduardo. Tem o caçula e ele escolheu seguir a carreira do pai. Ok. Então, Pastor José Silvio, nos fale um pouquinho sobre como foi o início da sua carreira no ministério. Para onde foi o primeiro chamado? Foi uma surpresa ou já era algo esperado? Era mais ou menos esperado, sabe, Júlia? Porque a gente fazia, ainda na ação, fazia estágios, semanas de oração, e então deixava a gente conhecido, fazia alguns contatos. Então, meu primeiro chamado foi para Goiás. Eu fui ser pastor em Goiânia, um distrito da cidade de Goiânia. E lá eu comecei no início de 74, no meio do ano a gente se casou, ela foi para lá também ser secretária, e ali nós ficamos depois chamados para o interior de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado enorme e naquele tempo era uma associação só. Então a gente trabalhou em cidades no interior e depois Belo Horizonte como evangelista. Eu fui secretário ministerial e evangelista durante alguns anos. Depois fomos para Vitória, no Espírito, voltamos para Belo Horizonte para pastorear a Igreja Central Horizonte. Depois a gente foi para Curitiba, fui pastor da Igreja Central de Curitiba. Depois, o estado do Paraná foi dividido em 2 associações. A gente foi para Maringá. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o lugar que a gente mais ficou em termos de tempo de permanência. Eu fui da Igreja de Botafogo, depois fui ministerial da Associação Rio de Janeiro e depois da União, na época a União Oeste, que tinha sua sede na cidade de Niterói. E aí, então, Paulistana, Associação Paulistana. Fui pastor da Igreja de Santo André e depois ministerial da Associação Paulistana durante os últimos anos antes da aposentadoria. Então, a história de trabalho
Foi mais ou menos isso, resumida nesse percurso geográfico, né, que a gente fez. Muitas mudanças, mas experiências grandiosas. Amém. Pastor, qual foi o ano inicial e o ano final do seu ministério e quantos anos foram no total? Então, comecei em 1974 e o último ano foi 13. Então, nesse intervalo aí, são anos. Fui ordenado no ano de 1978, normalmente com 4 anos de trabalho, e daí para frente, esse giro todo que a gente fez. Então, o primeiro ano, 74, o último, 2013. Ok. Agora, uma pergunta-chave ao casal. Como vocês se consideram que foram usados por Deus para o bem, em prol da mensagem do Evangelho? Como que Deus usou o casal para abençoar outras pessoas? Deus tem muitas maneiras de usar a gente, né, Júlio? E muitas vezes a gente não tem consciência disso. Então, a gente vai vendo os resultados do trabalho ao longo do tempo. Então, são pessoas que aparecem, são pessoas que até hoje nos falam que naquele momento, assim, o senhor fez, a senhora fez isso, falou aquilo, e isso mudou minha vida. Então, é interessante isso, porque a gente, às vezes, nem tem consciência. Mas, ao longo da trajetória, igrejas, a gente sente muito que Deus conduz, que Deus dirige, e a gente contribui para o Estado. A gente sentia que chega numa igreja, está de um jeito, numa situação, e de 2, 3 anos, hora a igreja está melhor, o pessoal está mais tranquilo, e reina paz. Então, isso é uma realização enorme na vida de qualquer pastor. A gente se sente gratificado por Deus fazer isso com a gente. Não é? E eu vejo no trabalho dele, que na metade do trabalho dele como pastor, uns 20 anos, ele trabalhou como ministerial, orientando pastores, e nesse ele marcou bastante muitos pastores que até hoje a gente recebe aquela palavra que a gente percebe que foi de ajuda. Então, esse trabalho dele, ele fez muito bem feito e a gente vê isso através das respostas até hoje. Amém. Que Deus seja louvado. Vocês tiveram um mentor, algum conselheiro que os ajudaram a passar por algum momento difícil, talvez, ou os ensinaram ali no início do ministério? Júlia, eu tive um professor lá no tempo do bacharelado que era um missionário americano. Ele veio para o Brasil para ensinar teologia lá no antigo IAE. E esse homem foi uma inspiração para mim nos anos em que eu fui aluno dele. Então, chamava-se Gerald Justin. E ele foi uma inspiração não só para uma geração inteira. E eu me espelhava muito nele. Só que depois que a gente começa o trabalho na igreja, eu sentia, pelo menos na época, que faltava assim um mentor que nos acompanhasse. A gente tinha assim um encontro esporádico, alguém perguntava como é que está o trabalho, mas não tinha aquela assistência direta. E desde muito cedo eu propus no meu coração, eu quero me estabelecer como um pastor que saiba pastorear rebanhos, pessoas, igrejas, e quero ajudar os outros. A pessoa o jovem que sai do bacharelado fica perdido. Você vai cuidar dessa igreja. Eu cheguei em Goiânia, me chamaram lá na associação, fui lá, me deram um pacote com os endereços da igreja, correspondência, e falaram, você vai cuidar dessas 7 igrejas aqui. Se vira. E sai perdido. Não conhece nada, não conhece ninguém,
e você tem que começar um trabalho de desbravamento, de desbravar, de conhecer as pessoas. Então, ela falou, 20 anos do meu ministério, no devido tempo, eu recebi a responsabilidade de ser um secretário ministerial. Quer dizer, aquela pessoa que pega o garoto que sai do bacharelado e o acompanha, né? Visita em casa com a esposa, vê a questão da família. Então, esse trabalho eu fiz com muito gosto, de 20 anos, em diversos lugares. E eu tenho a grata satisfação de ter muitos pastores hoje residentes, têm funções de destaque, que eu tive a oportunidade de ajudar, em nome de Jesus, né? Inspirar. Muitos queriam, inclusive, sair, deixar, estavam totalmente perdidos. Aí chega um pastor mais vivido, ele conversa, eu dias passava fins de semana, ajudava na administração da igreja, aconselhava, e esses pastores se animavam outra vez. Isso foi uma delícia. É um apoio muito importante, né, pastor? Com certeza. Vocês teriam uma história em que vocês viram a mão de Deus na vida de vocês ou no trabalho que gostariam de deixar registrado aqui? Ô, Júlia, o Mutirão de Natal é um projeto mundial que agora está com uns 30 anos. Começou na minha igreja, na nossa igreja. Então, um fim de ano, lá em Bogo, no Rio de Janeiro, num fim de ano lá, próximo ao Natal, um casal de membros da igreja de extrema capacidade e dedicação chegaram com essa ideia de criar esse projeto do Natal. Então, sentamos juntos, planejamos, e a coisa funciona. Começou lá com muita dificuldade, não é? Eu fui pressionado lá várias vezes pela administração, fazendo lá na igreja, o que vai acontecer? E no primeiro dia chega lá na igreja a Rede Globo para filmar tudo, aquele movimento todo, né? Então, isso aí causou um espanto, no bom sentido. E, para você ter uma ideia, o tempo que funcionava no Rio de Janeiro naquela época, não quis ir lá, não quis ir lá documentar, mas levaram ao Globo, não é? Então, todo o trabalho de pioneirismo de primeira vez causa um impacto a si mesmo. E ninguém sabia o que ia acontecer, não é? Mas, graças a Deus, foi uma coisa de grande sucesso, tanto é que o projeto está aí até hoje e ganhou e invadiu muitos lugares geograficamente falando. Então, isso foi uma bênção, uma gratificação enorme, né? Começar ali na nossa igreja, no Rio de Janeiro, em Botafogo. Com certeza. Acho que é isso, né? Muito bem. Quanto ao cuidado com a saúde, como vocês consideram a importância desse assunto na vida de um casal pastoral, na vida dos obreiros? Eu tenho uma experiência dolorosa agora, de jubilado, eu não sei se eu posso registrar, mas ao longo do nosso trabalho, a gente manteve a saúde relativamente bem. Eu não sou assim muito cuidadoso com as regras da temperança, mas também é equilibrado, não é? E 4 anos atrás eu tive uma experiência muito curiosa, uma embolia pulmonar e uma pneumonia. As duas enfermidades se somaram para acabar comigo. Então, quase conseguiram, né? Então, eu passei 58 dias hospitalizado, 8 semanas. Foram 8 semanas hospitalizado, 3 delas em UTI. Então, isso marcou muito a gente, até hoje ainda há sequelas desse fato, mas eu pude contar
o valor da teologia adventista de saúde, de temperança, não é? Como eu falei, a gente tem cuidado com a saúde, mas eu não era um pastor Sidionil, por exemplo. Eu trabalhei com ele muitos anos, mas não captei tudo que ele ensinava. Mas deu para impressionar os médicos, não é? Houve um tempo nesse meu internamento no hospital, eu tinha uma equipe de 10 médicos cuidando de mim. E eles ficavam impressionados. Pô, esse cara não morre, não é? E tanta coisa, tanto problema respiratório, e o organismo aguentava. E atribuíram a isso. Qual é o estilo de vida que o senhor tem? Não é? Então, eu pude testemunhar, a gente não fuma, a gente não bebe, a gente tem um estilo de vida com regras, com cuidado, e isso, na hora da crise, valeu muito. Graças a Então, Deus que hoje o senhor graças está a Deus. ótimo, né? Dando Isso essa entrevista aqui para a gente. é. Louvado seja Deus. Como tem sido a ocupação agora de vocês como jubilados? Eu, tomando a Fala palavra, bem, fala. eu tenho consultório, né? Trabalho como psicóloga e aqui na cidade tenho a Amanda e eu me sinto muito realizada de estar ajudando, principalmente nessa pandemia. Trabalhei ajudei no Ouvido Amigo, que é uma, né, da organização também, para atender voluntariamente. Ajudei bastante, vários meses, até o fim do ano, até o começo desse ano. E esse é meu trabalho, que eu me realizo com muito gosto e que bom que eu tenho, né, para me ocupar. Muito importante. Então, Júlia, a transição da vida ativa para a aposentadoria é violenta, não é? Principalmente o pastor. O pastor é muito assediado socialmente, o pastor vive em meio à movimentação de pessoas, é bem tratado, é respeitado, de repente acaba tudo. Então a gente tem que se preparar para o momento. E nós tivemos a desvantagem no sentido, trabalhamos na União Central os últimos 10 anos e viemos para uma outra geografia, aqui em Lavras. Então, o grupo de meus colegas lá em São Paulo, eu deixei lá e vim para cá. E o grupo daqui é outro, com quem eu trabalhei muitos anos atrás. Então, eu tenho aqui alguns antigos, mas são poucos. Então, a gente tem que inventar coisa para encher o tempo. Para você ter ela, conseguiu um consultório, está aqui, trabalha 2 vezes por semana e se distrai lá com pacientes dela. Muito legal. E, graças a Deus, meu pai me deixou uma propriedade rural. Eu gosto muito, fui criado na fazenda. Então, eu tenho lá minhas vaquinhas, né? Os meus animais que me que distraem. delícia! É o meu novo agora, eu costumo dizer. Então, a gente levanta cedo aqui, vou para, não é? Fico pelo menos até a hora do almoço e tenho diversão lá à vontade, converso com os peões, essa coisa toda. E a gente programa uma viagenzinha de vez em quando, e tem os filhos, os netinhos, e isso é muito gostoso, a gente viver uma nova fase da vida com planejamento anterior. Tá? Tem que planejar onde vai morar, qual é o estilo de vida que você vai ter, uma nova atividade. Não pode parar, senão fica maluco. Né? É verdade. Muito bem. Isso. Agora, já caminhando para o final da entrevista, Sim. qual o verso favorito de vocês? E, em seguida, quais as palavras finais que vocês gostariam de deixar para os novos obreiros, para os irmãos de igreja, ou então esposas de pastores? O meu verso, eu gosto muito de Isaías,
33, verso 3. Clama ao Senhor e Ele te ouvirá e enviará coisas grandiosas que você nem conhece. Eu acho isso que ajuda muito a gente confiar e ficar mais tranquilo, né? E o meu conselho é ser sempre companheiro do esposo, sempre acompanhando, sempre aprovando o trabalho, orientando. Às vezes também a gente tem um outro, né? E isso pode ajudar também, mas aquela intromissão, né? De forma bem equilibrada, e essa ajuda é sempre necessária. E sempre participando e estando juntos, né, na igreja, principalmente agora também, né, depois de aposentados, que talvez alguns vão ouvir também, que a gente acompanhe também sempre, né? Essa é uma coisa que eu aprendi muito da minha mãe, e estar junto é uma coisa que dá muita força em todos os momentos, e compreender as variações da vida, que existem muitas, e ser firme, né? Com certeza. O meu texto preferido é difícil, né, Júlia? São tantos textos maravilhosos, mas eu fico com Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora a condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma palavra final para os meus amigos, colegas, principalmente os jovens, pastores. Às vezes a gente reclama, né? No tempo que está lá na ativa, tanta reunião, tanto concílio, tanto programa que a gente tem que fazer. Vocês não imaginam a saudade que a gente tem depois que tudo isso passa. É muito interessante que a viva esse momento de ativa, da unidade, de ter uma igreja para cuidar, um departamento para conduzir, uma igreja para pastorear, visitar as pessoas, orientar as famílias. Isso é um privilégio enorme. Então, eu digo a vocês, em nome de Jesus, faça isso com carinho, com gosto, com dedicação, e tudo passa tão rápido, não é? Depois você vai sentir saudade dos colegas, dos outros, das relações de família, e do próprio trabalho. Então, que Deus abençoe a todos vocês que são mais jovens, que tenham a oportunidade. A igreja, a obra adventista, é uma santa mãe, não é? Ela protege a gente, ela conduz a gente, ela dá todo tipo de auxílio que basicamente a gente precisa para viver, mesmo depois de jubilado, tá certo? Ela não, a obra adventista não nos seus ministros, os seus obreiros. É dirigida por homens, seres humanos falhos, não é? Muitas vezes o poder sobe na cabeça, apesar de certas ambições que não condizem com a nossa filosofia administrativa e pastoral. Mas isso a gente releva, e tem muita gente boa, são pessoas maravilhosas que procuram fazer o seu melhor. Então, Júlio, obrigado por essa oportunidade, e a gente vai manter junto aqui essa esperança que temos de que pandemia, esse mundo de pecado, tudo isso vai passar, e um dia nós vamos estar juntos no reino